Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 13. Vamos todos nos colocar de pé novamente. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 13. Diz assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelos louvores entoados a Ti. Obrigado por cada ato de adoração. Agora, quando meditaremos na Tua palavra, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Ajude-nos a entender, ouvir e obedecer a Tua palavra. Também abençoe as crianças que estão lá nas suas classes. Cada professor e professora cuide dos seus filhinhos ali também, para que também recebam a palavra e a semente da verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar. Este é o nosso quarto domingo do Advento. E neste domingo eu gostaria de falar sobre a paz. Enquanto o nascimento de Jesus e todos os dramas que envolveram aquele parto aconteciam, num local aparentemente inadequado, mas num local previsto, divinamente premeditado. No outro canto da cidade, nas chamadas Campinas de Belém, haviam pastores. Pastores que durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Haviam pastores que ali trabalhavam, pois parecia mais uma noite como qualquer outra, uma noite onde nada parecia ser diferente. A vida de um pastor de rebanhos naquele contexto era uma vida sem nenhum glamour, uma vida inclusive de pouca importância social, para não dizer quase nenhuma importância social. Quando o profeta Samuel estava procurando o segundo rei de Israel, nós lembramos do diálogo que ele teve com Jessé, quando ele pergunta: Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé responde: não. Ainda eu tenho um caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. O próprio pai não via a importância, o próprio pai não reconhecia que ele talvez pudesse ser um candidato àquele momento profético, aquele que viria a ser o patriarca real da linhagem de Cristo, da linhagem messiânica, o rei Davi. José apresentou 7 filhos, mas não apresentou voluntariamente o que era um pastor de ovelhas. No isolamento, na solitude, na vida contemplativa da natureza, enfrentando sim os perigos, os predadores, os ladrões, meninos pastoreavam, meninos ainda pastoreiam. Se você for lá na terra de Israel, você vai ver jovens, meninos pastoreando rebanhos. Lá pelo deserto, numa tarefa que já ultrapassa milênios, gente que vive com um pouco, na verdade com muito pouco, mas que tem numa função, e na função que tem um modo de sobrevivência. Nós não sabemos nada sobre a identidade daqueles pastores. A Bíblia não chama-os pelos seus nomes. Nós não sabemos exatamente quantos eram. Eram, então, para nós, trabalhadores anônimos. Não eram sacerdotes do templo. Não eram da classe mais benquista pela sociedade. Tem uma microfonia no ar. Eram trabalhadores anônimos, eram os mais simples, eles não tinham
nenhum status, eles representavam a singeleza do trabalho árduo, singeleza do dia a dia, como já disse, no anonimato. Naquela noite, uma noite que parecia ser igual a todas as outras, um anjo apareceu. A glória do Senhor resplandeceu e o primeiro sentimento que nós temos é o sentimento aterrorizante. Eles estavam com medo. E aí vem o anjo do Senhor. A Bíblia não nos diz o nome desse anjo. Nós não sabemos se foi o anjo Gabriel. Nós sabemos que o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias sobre João Batista. Sabemos que foi o anjo Gabriel que avisou Maria sobre Jesus. Mas não sabemos se foi o anjo Gabriel que avisou os pastores. Parece que sim. Parece que ele estava encarregado dos anúncios referente ao nascimento. Diante do medo, o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu tenho boas notícias para vocês. Boas notícias de alegria. Boas notícias que vão alegrar o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu trago essas boas novas, eu trago o cumprimento das profecias, o esperado, o prometido, o descendente do rei Davi, aquele outro pastor de ovelhas. Aquele que era pronunciado chegou. E aí o anjo disse: chegou o Salvador, chegou o Messias, o Cristo, o Senhor. Repare que fantástico, meus irmãos e irmãs. O anjo declarou 3 títulos. 3 títulos que evidenciam e afirmam, sem deixar nenhuma dúvida para ninguém, que aquele era o rei esperado. E o primeiro título é o Salvador. Aquele que pode salvar. O que inclui salvar a todo o que ele receber. Salvar a todo o que recebê-lo, a todos os que forem ao seu encontro, ou melhor dizendo, a todos que ele encontrar. O Salvador havia chegado. E se você procura um Salvador, a pergunta que você tem que responder é: você procura a salvação do quê e de quem e por quê? Os pastores esperavam por salvação, pois não haveria por que eles receberem uma notícia dessa e irem atrás da notícia se eles não aguardassem salvação nenhuma. Se você diz para mim: a sua salvação chegou, eu vou tentar pelo menos responder o que eu esperava como salvação para a minha vida. O anjo disse: o Salvador chegou. Segundo, o anjo disse: Cristo. Cristo, a palavra Cristo no grego significa ungido. O ungido chegou, que é o mesmo significado da palavra Messias. O ungido chegou. Então concluímos que o nome Jesus Cristo significa o Salvador, a salvação, o ungido. O Cristo ungido e Messias chegou. Acabou a espera, pastores, vocês esperavam por Salvador, por salvação, vocês esperavam por ungido, ele chegou. E terceiro, o anjo disse: ele é o Senhor. Se houvesse então alguma dúvida, o que exatamente esse anjo está anunciando, nesse momento acaba por completa a dúvida. Essa afirmação identifica o recém-nascido Jesus como mestre, aquele que tem direito de exercer o poder. Em paralelo com o Antigo Testamento, nós temos aquele termo Senhor para Deus, quando todos os momentos onde a Bíblia hebraica traduz e usa a palavra Senhor, ela está se referindo àquele nome impronunciável de Deus. Quando ela chama de o Senhor
Deus falou. Ela está dizendo aquele Deus que nós não compreendemos exatamente o seu nome e por isso o chamamos de Senhor. Quando vem o anjo e diz o Senhor, ele está dizendo que este rei, que este ungido, que este Salvador é também Deus. Consequentemente, o Senhor deixou claro que algo sobrenatural estava acontecendo e que Deus havia escolhido anunciar isso para pessoas bem simples. Por isso que ele conclui então com a pista: vão então lá, vocês vão encontrar o bebê, ele vai estar envolvido em panos, deitado numa manjedoura. E diante desse contexto chega o trecho, o verso que lemos. Uma grande multidão do exército celestial aparece com um anjo, louvando a Deus e dizendo, preste atenção nisso, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Isso aqui parece a indicação para a gente de um dos agrupamentos que estão contidos no céu. Músicos e cantores, um dos agrupamentos contidos no céu é o agrupamento de vozes que cantam juntos. E a letra da música deste agrupamento que cantava junto era glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas camadas superiores, glória a Deus acima da minha cabeça. E paz na terra, paz aos homens, paz aos indivíduos que Deus concede graça. Paz aos indivíduos que foram encontrados pelo favor de Deus. Mas a pergunta ainda fica, paz? Que paz era essa? Jesus nasceu numa região ocupada pelos romanos. Jesus nasceu numa região governada pelos de fora. Mas que paz era essa? Os pastores foram visitar o rei que nasceu, mas depois de terem contemplado, eles não falaram agora é day off, agora é feriado e acabou. Não, a Bíblia diz que eles voltaram. Eles voltaram para o seu trabalho, eles voltaram para a normalidade da vida. É verdade, voltaram glorificando e louvando a Deus, mas voltaram. Que paz é essa? Que paz na terra é essa? E a resposta parece ser a paz que Jesus mais tarde pronunciou, deixando aos seus discípulos quando ele disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz que devia e deve ser repartida pelos seus discípulos. Nas cidades, nos povoados, Jesus instruiu, ao entrarem nas casas, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Paz na terra significa paz e paz em qualquer contexto. Paz em qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo concluiu na carta aos Filipenses quando diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paz aos que foram encontrados pelo favor dele. Nos céus, os dos céus, prestem atenção nisso, a multidão do exército celestial, os seres angelicais, eles proclamaram, seguindo a Vulgata, glória in excelsis Deo, paz na terra, não a paz romana do imperador César Augusto. Os céus proclamaram paz na terra, aos que naquela noite em Belém foram favorecidos e agraciados, paz na terra a todos. Mas tem um detalhe.
tem um detalhe. O tempo passou, a vida, como disse, não se tornou uma vida de paz depois do nascimento. Nada mudou no dia a dia. Jesus já era adulto, Jesus então vai a Jerusalém, Jesus passa por aquilo que nós chamamos a entrada triunfal, se aproximando o dia do término do seu ministério, do sofrimento, da morte e depois da ressurreição, e aparece ali um eco do advento. O rei que nasceu humilde, o rei que nasceu sem nenhuma glória, o rei que nasceu na manjedoura, agora está montado num jumentinho, não está montado num cavalo real. O rei entra na terra, entra ali no centro espiritual, entra nesse animal que representava sim a simplicidade da força de trabalho. Ele entra naquele momento no que chamamos da grande entrada, e quando ele está ali, descendo o Monte das Oliveiras, a terra, não os céus, gritam novamente. A terra, não os céus, toda a multidão dos discípulos começam a louvar a Deus. A Bíblia diz que há alegria. A Bíblia diz que eles estavam felizes por todos os milagres que haviam visto. Pareciam de novo os pastores contemplando aquele momento. Só que a terra, ao invés do céu, exclama algo um pouco diferente. A terra grita: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Abençoado é o rei que chegou. Abençoado seja a representação dos céus na terra. E agora escutem, ao contrário dos anjos no nascimento, eles disseram paz, eles não disseram paz na terra, mas eles disseram paz no céu. Paz no céu e glória nas alturas. Por que os céus então dizem paz na terra e a terra diz paz nos céus? Por que os seres angelicais dizem paz na terra e os homens disseram paz nos céus? Paz no céu, pois se cumpriu os propósitos de Deus. Só há paz nos céus quando a terra cumpre os propósitos de Deus. Não há como imaginar paz no quartel-general com o mundo vivendo em guerras. Não dá para imaginar Deus maravilhosamente bem, com seu coração radiante, vendo as desgraças que nós fazemos. Não dá para imaginar Deus ali servido pelas hostes, pelos anjos, pelos seres, pelos querubins, dizendo: eu estou maravilhosamente bem, que o mundo se exploda. Quem diz paz na terra é Deus, porque é só Deus que pode ministrar paz no nosso coração. E quando o homem diz: Senhor, cumprida está a sua palavra, Senhor, está acontecendo aquilo que o Senhor quis e previu, então nós podemos gritar de volta: paz aos céus. Paz, porque céus e terra se alinham no mesmo propósito. O Filho deu a vida por nós, paz nos céus e glória a Deus nas alturas, pois os planos dele estão sendo cumpridos. Paz nos céus, paz que é refletida na terra, pois enquanto homens declaravam a paz na outra dimensão, a paz era manifestada na terra. Mas isso não é poesia de Natal. Isso não é contemplação, então, de metodologia de que Deus é quem dá paz e nós refletimos paz aos céus porque nos portamos bem. Isso não é só poesia. Isso é um grito que deve ecoar no nosso coração. O nosso desejo de promover paz. O nosso desejo de gritar paz na terra e paz nos céus.
o nosso desejo de brigar para não brigar, o nosso desejo de olhar para dentro da gente e responder uma simples pergunta: tenho eu paz com todos? Vivo eu em paz? Ou a minha paz é seletiva? A minha paz depende do dia, das horas e do tempo. A minha paz não é a que excede o entendimento humano, a minha paz é aquela que eu permito a manifestação dela hoje, amanhã, mas depois de amanhã, se eu não quiser, eu não vou permiti-la. Paz na terra e paz nos céus é o desafio do advento para nós, porque nós somos os emissários da paz que Ele deixou no mundo. Então, em nome de Jesus, muito mais que cantarmos glória a Deus nas alturas, glória in excelsis Deus, muito mais do que isso. Promova a paz na sua casa, promova a paz nas ruas, promova a paz nos relacionamentos, promova paz na igreja, promova a paz aonde quer que você estiver. Em nome de Jesus, não deixe este coral de anjos e de homens cantarem sozinhos. Não deixe esse coral de seres angelicais e de gente do povo. Mas todos juntos clamemos por paz e propaguemos a paz. A pergunta que eu quero deixar no teu coração e no meu, e que este advento tem que ecoar em nós, é: como nós estamos promovendo a paz dos conflitos menores aos maiores? Daquilo que eu escuto, daquilo que eu sei, daquilo que eu posso colocar panos quentes e trazer paz, ou daquilo que eu prefiro botar mais lenha na fogueira? Porque nós somos tão cruéis, irmãos e irmãs. Nós somos tão cruéis, eu repito, que a minha sensação às vezes é que nós gostamos mais de ver o fogo pegar do que paz na terra e paz nos céus. Então eu quero, em nome de Jesus, te encorajar a dizer nesta manhã: paz na terra e paz nos céus. Que tenha paz, Senhor, nos céus, pelo menos quando o Senhor olhar para mim, que o Senhor fale: eis um filho da paz, e não eis um